Fala galera, bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe um corte bem direto de um podcast que tá bombando. Os hosts do Crypto Never Sleeps explicam por que o Bitcoin não vai chegar a $200 mil tão cedo, e muita gente não quer ouvir essa verdade. Presta atenção porque eles trazem dados técnicos e macro que fazem total sentido. Vamos ao corte. A gente tá num bear market mesmo? O que você tá olhando aí? A gente entrou num bear market, né? Apesar de muita gente ter ficado dentro do mercado naquele sentimento de negação. Não entramos ainda não é, e aí parece que nessa última queda forte que teve, o pessoal meio que jogou a toalha, assim, de ainda é bull market, né? Aproximadamente uns $98 mil pra baixo ali, já enxergava bear market e sigo enxergando isso no mercado. Como é que você tem olhado pra inflação com essa questão do fechamento do Estreito de Hormuz? O que você acha que vai acontecer, cara? Cara, não vai subir o preço de tudo. O grande ponto é, o mercado não sabe até onde isso vai. Inflação é inevitável nesse momento. Inflação pressiona os juros. Sempre que a gente fala, às vezes, aquilo que é um pouco incômodo para as pessoas acabam rebatendo, porque elas não querem acreditar, mas eu prefiro sempre fazer esse papel. Apostas esportivas. Muita gente foi nessa, e aí a gente olha pro retrato, o brasileiro se endividou. Tem muita gente acreditando que o Bitcoin caiu agora, que é a oportunidade da vida, porque até o final do ano ele bate $200 mil. Não vai acontecer isso. Acorda investidor, está começando mais um Crypto Never Sleeps, o seu podcast de criptoativos favorito, o podcast de criptoativos do Market Makers. Eu sou Marcelo Sestari, tô aqui com o Sasson, e aí, Sass? E aí, Sestari, prazer estar aqui mais uma vez. Pô, sempre um prazer ter você aqui comigo na bancada pra gente conversar sobre cripto. E bom, no episódio de hoje a gente vai responder se a gente tá no mercado de baixa e até onde ele pode ir, quanto que o preço pode cair e quanto tempo que isso pode durar. Para isso, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que David Guedes para responder tudo isso e explicar um pouco do que está rolando no mercado, quais são as perspectivas e até onde a gente pode corrigir ou se a gente está num fundo ou não. David, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui no Crypto Never Sleeps, cara. Pô, prazer imenso estar aqui com vocês para bater esse papo sobre o mercado, espero agregar aí para a comunidade como um todo. Já peço de antemão um pouquinho de desculpa pela minha voz, porque não tá lá essas coisas, mas vou tentar me esforçar aqui para manter o nível aqui. Não, que isso, pô, que isso. Tá rolando muito evento essa semana aqui em São Paulo, então o pessoal tá falando o tempo inteiro, demais. Vários dias, e é normal. A gente dá essa colher de chá, né? Tô brincando. Se você não conhece o David, vou introduzir ele para vocês. Ele é economista de formação, tem 17 anos de atuação no mercado financeiro tradicional e ele é o criador da plataforma de educação financeira A Ótica do Dinheiro. Nas redes sociais, ele soma com mais de 400 mil seguidores, onde ele fala e ensina sobre investimentos e economia. Ele começou em cripto no final de 2018 e começou a produzir conteúdos de cripto a partir de 2020. Mas vamos lá, chega de anúncios e bora pro que interessa. David, cara, acho que, vamos lá, a primeira pergunta que o investidor quer saber é, a gente tá no bear market mesmo? O que você tá olhando aí? Cara, eu tenho uma opinião bem marcada sobre o bear market, assim, né? Acho que desde que a gente perdeu lá o principal indicador de bear market, de bull market, aliás, que era a linha lá da EMA 50 semanal, a gente entrou num bear market, né? Então, a gente tinha ali uma chance pequena de mergulhar para baixo ali e recuperar, né? Um rompimento falso para baixo. Não foi o que aconteceu, o mercado confirmou aquela queda e desde então eu, particularmente, venho me posicionando dessa maneira, nas redes sociais, na minha carteira, por óbvio, como mercado de bear market, né? Então já vem toda uma preparação para isso, né? Redução de posições, aquela coisa toda. E nada de expectativa para uma alta pujante logo depois da queda, olha, mergulha, sobe em V, etc. Porque não é isso que eu esperava do mercado, não é isso que eu espero agora. Então tem uma visão um pouco mais de que sim, nós estamos em um bear market, não significa necessariamente que vai ser um bear market como foi o último bear market, como foi o outro bear market, porque cada ciclo tem uma história, apesar daquela questão dos 4 em 4 anos, né, o halving, etc. Mas a gente tem suas peculiaridades, né? Os ciclos têm peculiaridades, a gente viu, por exemplo, nesse ciclo a gente não teve out-season, todo mundo estava esperando. Então, eu não espero dessa forma também que um bear market nesse ano seja igual, até porque nós quebramos no ano passado aquele padrão de 3 anos de alta para um ano de queda, né? Vale lembrar isso, o mercado deu uma aceleradinha em relação às quedas, né? As quedas, inclusive, foram bem fortes agora, a gente veio, só me engano, 5 meses, né, de queda seguidos, algo bem raro de acontecer. E, enfim, toda essa configuração me leva a acreditar lá atrás que sim, nós estávamos em bear market, que nós estamos agora em bear market, apesar de muita gente ter ficado dentro do mercado naquele sentimento de negação, né? Nós não estamos ainda, não entramos ainda não é, e aí parece que nessa última queda forte que teve, o pessoal meio que jogou a toalha, assim, de ainda é bull market, né?
Então essa é a minha visão desde lá, aproximadamente uns $98 mil para baixo ali, eu já enxergava bear market e sigo enxergando isso no mercado. Cara, o que você acha que foi, assim, o principal catalisador pra gente ter entrado nesse bear market, né? No ano passado rolou aquele negócio da Binance, muita gente também falou sobre o MSI tirar empresas que tem Bitcoin da sua tesouraria dentro do índice, isso trouxe uma pressão de venda, rolou manipulação no mercado, a gente falou também que, foi o risk-off de institucional. O que você acha que foi o principal driver, assim, que, entramos no bear market mesmo? Cara, eu acho que é meio complicado a gente falar que foi isso ou foi aquilo. Eu acho que é sempre um conjunto de fatores, né? Quando a gente fala de qualquer classe de ativos, a influência que elas sofrem são liquidez dos mercados, né? Posições dos políticos que estão governando o mundo, por exemplo, né? Então, desde uma fala do Trump, isso acaba atrapalhando, desde um posicionamento de grandes companhias que têm Bitcoin hoje, né? As empresas que se depositam uma expectativa, não, essas empresas vão comprar muito, vão isso, vão aquilo, aí frustram a expectativa, o mercado não gosta muito. Tem algumas questões, por exemplo, que, ao meu ver, marcaram bastante, assim, o bear market. Eu acreditaria principalmente a duas, né? Primeiro, a gente viu que graficamente o Bitcoin começou, e aí, obviamente, as altcoins também seguiram na mesma toada, começou a perder força nos movimentos de alta. Então a gente via lá bandeiras de alta, né? Então subia bastante em movimentos curtos, depois estacionava, dava uma quedinha ali e tal, depois subia de novo, forte. Esses movimentos foram perdendo força. Então quando a gente nota que os movimentos vão perdendo força, a gente já vê uma exaustão do ciclo de alta. Então não se sabe, não tem como saber. Se eu dissesse que eu sabia quando ia começar a queda, eu estaria mentindo, né? Qualquer pessoa que fala isso. Mas a gente começa a notar que, perdendo força, a tendência é que não dure mais muito tempo. Então esse foi um sinal, claro, né? A falta de volume do mercado, a falta de pujança no mercado, pouco se deve por falta da liquidez, que tinha uma expectativa muito grande. Acho que um pouco também por aquela expectativa em relação ao que o Trump iria fazer, porque ele foi muito pró-cripto antes, aí quando ele assumiu, logo depois o mercado começa a cair, aí entra as tarifas, aí é aquele caos no mercado, né? Teve a questão das guerras, etc., mas teve um fato que eu acho que foi bastante marcante e aconteceu 4 dias depois da máxima do Bitcoin, que foi aquele fatídico 10 de outubro, onde as criptomoedas, né, as altcoins, chegaram a cair 80%, 90%, algumas delas, em questão de minutos, poucas horas ali. Isso machucou muita gente. Muita gente acabou saindo do mercado, desacreditando do mercado nas altcoins, e isso acaba influenciando também no Bitcoin, né? Porque, querendo ou não, está dentro do mesmo universo, etc. Então, acho que isso abalou um pouco a confiança dos investidores também. E veio num momento de tempestade perfeita, né? Então, já vinha perdendo força, já tem aquele psicológico dos 4 em 4 anos, está chegando, né? Vai começar, a tendência é que comece um bear market agora, etc. Então, respeitando os ciclos, vendo aquilo que estava acontecendo, né? Um cenário macro bastante duvidoso também, aí vem aquele dia, e aí eu acho que foi esse conjunto assim que acabou iniciando, dando start a um bear market, no caso. Na minha opinião, o ponto mais importante aqui é que sim, estamos em bear market. Eu concordo porque o Bitcoin vem trabalhando em movimento de queda há meses. O que você faria nesse cenário? Nesse dia, a gente teve, acho que foi a maior liquidação da história em 24 horas, né? Foram $20 bilhões liquidados. E eu vi muita gente fazendo muitas teorias de que, alguns players do mercado de cripto, seja market makers ou empresas que estavam posicionadas, quebraram, mas isso ainda não chegou à tona, né? As pessoas não sabem. O que você acha dessa teoria? Você acha que isso pode acontecer e pode ser o atual, sei lá, o cisne negro desse bear market desse ano, que pode talvez trazer os preços um pouco mais para baixo? O que você acha dessa teoria? Cara, eu acho que é uma teoria plausível, eu não tenho dados técnicos, eu acho que ninguém consegue adentrar nisso de uma maneira... tem muito rumor, né? Exato, é muito rumor, então eu acho que é possível, né, que sim, eu não descarto essa hipótese, mas quando a gente não consegue comprovar algo, né, eu gosto muito de estatística, de modelo, de números, quando a gente não consegue comprovar algo, a gente não pode descartar, obviamente, mas fica aquela coisa... Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho uma opinião formada, eu só não descarto a hipótese. O que você acha que mudou desses anos anteriores para esse ano de bear market? E até para o Bitcoin fechou no negativo. Né? Por mais que teve o time high também. Eu acho que o Bitcoin, vamos começar pelo Bitcoin, depois eu entro nas altcoins, mas o Bitcoin ele teve um comportamento muito semelhante nos últimos tempos com empresas de software. E eu acho que o mercado acaba vendo, porque independente da narrativa do Bitcoin, de quem está no mercado, a gente conhece a tecnologia, a gente gosta do Bitcoin, a liberdade, etc., a reserva de valor, isso pouco importa quando a gente fala de precificação de um ativo. A precificação de um ativo é a maioria das pessoas.
É a maioria do mercado. Se a maioria está comprando, o ativo tende a se valorizar. Se a maioria não está acreditando na tese, não está valorizando, se a maioria não enxerga como reserva de valor, por exemplo, enxerga como ativo de risco, ele vai tender a se comportar muito mais como ativo de risco do que como reserva de valor. E é o que a gente vê no Bitcoin, né? O Bitcoin ele ainda é muito ligado à tecnologia. Por isso que eu acho que tem essa correlação. Ela não é uma correlação falsa, ela tem um fundo de verdade sim. Né? A gente precisa prestar atenção nisso. E, desculpa, a outra questão era sobre as altcoins. Sobre as altcoins. Que Tá. performaram, que estavam alinhadas com ações nos últimos ciclos. E nesse Perfeito, ciclo... perfeito. A questão das altcoins, eu acho que tem uma coisa que atrapalha muito. Que, enfim, cara, eu sou muito contra lançamento de projeto. Eu acho que tem uma linha tênue ali entre o liberdade, o não regular e o regular. A questão de ser um mercado não regulado abre precedente para um monte de golpe, que a gente vê, cansado de ver no mercado cripto. E uma vez que um cara que está entrando no mercado cripto, ele ouve alguém falar, não, compra isso aqui que vai explodir, é 1000%, é 2000%, é um lançamento, não sei o quê. Ele toma um golpe, ele sai do mercado. Então muitos novos, muitos entrantes do mercado, eles acabam sendo podados ali. Então o que faz? O que fez lá em 2021, por exemplo, chegar muita gente? Eu estava junto com a galera ali naquele momento. Né? Eu tinha um canal e, poxa, eu já tinha o canal falando de cripto. E eu trabalhei muito de perto com o pessoal. Tinha uma audiência legal ali e tal. E eu estava sabendo exatamente o sentimento do pessoal. E nós não tivemos tantos lançamentos. Teve lançamento pra caramba. Mas nada comparado a esse ciclo. Até porque a gente teve Pump Fan, a gente teve as meme coins. Aí todo dia, sei lá, zilhões de criptomoedas sendo lançadas. A gente perde a conta, não tem nem como ter controle sobre isso. E um monte de narrativa. Isso vai dar certo, agora é isso, agora é aquilo. Pra coisa sem fundamento. Então acho que isso atrapalhou demais as altcoins. Demais. Nós tivemos algumas altcoin seasons dentro de segmentos específicos, curtas, rápidas. Então teve um momento da Solana, teve um momento até do Ethereum, né? Dá pra considerar que a gente teve um momento. Teve um momento dos tokens de AI, teve um momento dos tokens de DeFi. Mas foram momentos curtos, não um movimento conjunto. Foi um ciclo bem estranho, eu diria, assim, para quem estava com aquela expectativa. Não. Últimos ciclos, né? Tudo que se comprava de altcoins, era difícil o cara errar, né? O que ia subir. Qualquer coisa que você comprasse, Exatamente. tu ia ganhar dinheiro, cara. Aí tava muita gente se achando você gênio. ia perder, né? Só se fosse uma pirâmide. Exatamente. Todo mundo tava se achando gênio. Embora, se a gente pegar lá as top 100 do mercado, só 12% no ciclo passado performaram acima do Bitcoin. Então não é um número tão exorbitante, apesar de... Curioso isso. É curioso. Mas teve muita coisa que era muito pequenininha lá e explodiu de preço. Então, eu costumo sempre dizer, né? Uma frase não é nem minha, é do Buster, um cara que eu acompanho há muito tempo do mercado, desde quando eu comecei, que ele fala que a exceção é o exemplo do burro. E realmente é, né? A gente pega a exceção, poxa, num universo de sei lá quantos milhões de tokens aqui, tal token valorizou 5.000%. Beleza, aí tu vai usar esse como o exemplo da tua vida, achando que tu vai acertar aquele de 5.000%, ou vai cair nessa história. Então tem muito isso no mercado, né? E as pessoas acabam se machucando. Então, no contexto das altcoins, isso é muito prejudicial, e eu acho que nesse ciclo foi muito prejudicial e vai ser responsável por uma mudança, ao meu ver, severa não sei se exatamente para esse próximo ciclo, eu gostaria que sim, mas se não for para esse, para os próximos, que é o investidor deixando de acreditar nessas promessas, né? Quando tem muita promessa, pouco fundamento. Então, as pessoas começam a ficar um pouco mais céticas, né? A gente viu, inclusive, esse movimento, outro setor, outro segmento, não tem nada a ver com cripto, mas apostas esportivas. Muita promessa, não, porque eu faço, porque é 30% ao mês, é 100% ao mês que eu faço aqui e tal. Muita gente foi nessa, e aí a gente olha pro retrato, o brasileiro se endividou, acreditando nisso, acreditando que faria, ou, sei lá, delegando ou seguindo o influenciador tal, e acabou não dando certo. Então, isso pega bastante, assim, né? O povo vai desacreditando. Se a gente for olhar agora, tem diminuído bastante, né? E aí, o que você achou? Ainda acredita que o Bitcoin vai bater 200 mil em 2026? Ou concorda que o bear market pode apertar mais? Deixa seu comentário aqui embaixo. Qual o seu maior medo nesse ciclo atual? Se você gostou desse tipo de análise sincera, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque vou trazer mais cortes como esse todo dia. Obrigado por assistir e bora proteger nosso portfólio.